Louvado seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso poderoso Deus. Convido a igreja a fazermos a leitura da palavra do Senhor, do Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho escrito por João. Nós vamos, nessa noite, meus irmãos, aprender o que Deus tem a nos ensinar sobre a relação pastor e ovelhas. Teremos por base o texto que está no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Quem puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, assim façamos. Evangelho de João, capítulo 10, versos do 1 ao 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aqui na minha tradução diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém. Meus irmãos, Jesus faz uso aqui de uma cena comum dentro do cenário cultural e da vida simples de um judeu naquela época. Se você falasse para qualquer judeu do primeiro século sobre isto que Jesus está falando aqui, todos eles compreenderiam. É interessante que o texto, porém, relata que eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Jesus citou uma cena da vida real para transmitir uma verdade espiritual. É claro que Jesus não estava dizendo aqui que ele é um pastor de ovelhas no sentido literal. Aquele que cuida dos animais do campo. Certamente, essa expressão pastor aqui é uma referência à sua liderança espiritual. E essas ovelhas aqui são uma alusão àqueles que de fato já foram remidos, lavados e comprados pelo seu sangue. E por isso ele diz aqui: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me conhecem. E desse texto, dessa parábola, dessas referências que Jesus faz, nós extraímos inúmeras verdades que fazem parte da relação pastor e ovelha. De sorte que eu posso dizer aqui para os senhores e senhoras que, se eu quiser saber como eu devo me posicionar como uma ovelha,
E se eu, enquanto pastor, quiser saber como eu devo proceder dentro das minhas atribuições ministeriais, eu tenho que olhar para o capítulo 10 de João. Primeiramente porque essa é uma fala do próprio Deus. No que pese a convicção que nós temos de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e toda ela é a expressão da vontade de Deus, eu vejo um peso superior naquilo que sai dos lábios do próprio Jesus. E Jesus aqui, meus amados, ele nos dá toda a trilha de compreensão de como funciona essa relação. Eu gostaria que nós hoje meditássemos sobre isso e aproveitássemos esse tempo que Deus nos dará para tirarmos qualquer dúvida no que diz respeito a isso. Essas verdades, elas são válidas para qualquer cristão, qualquer igreja, mas elas têm um significado muito especial para nós aqui na Bíblia Alcântara, porque nós estamos vivendo aqui o início de um relacionamento. Né? E todo início de relacionamento, ele requer uma disposição mútua de que haja um conhecimento de ambas as partes. Há quem diga que conhecer uma pessoa não é uma tarefa fácil. Na minha própria missão pastoral, quantas vezes eu não já escutei algumas mulheres e alguns homens falarem para mim a seguinte frase: pastor, estou casado com esse homem há 10 anos. Ou, pastor, estou casado com essa mulher há 10 anos, mas não conheço essa pessoa. Não sei quem é essa pessoa. Pensava que conhecia. Agora estou vendo uma expressão, uma face que não imaginei que existia. Parece que não é uma tarefa muito fácil conhecer alguém. Então, se nós pudermos facilitar esse processo, eu acho que isso é muito bem-vindo. E a melhor forma de nós facilitarmos o processo do conhecimento mútuo é nós sermos honestos naquilo que nós cremos e naquilo que nós carregamos no coração como intenção. A melhor maneira de eu saber com quem eu estou lidando é se a pessoa com quem eu estou lidando, ela é franca, ela é honesta, ela é transparente naquilo que ela crê, naquilo que ela defende e naquilo que ela projeta. Eu, particularmente, gostaria de ser assim e tenho me empenhado para ser. Hoje, o objetivo é dar um passo significativo nessa nossa tarefa de nos conhecermos mutuamente. E eu gostaria de dividir isso em duas etapas. Primeiramente, com base na fala do Senhor Jesus, vamos falar um pouco aqui, irmãos, sobre quais são as atribuições de um pastor. Eu tenho visto que muitos equívocos têm sido levantados em relação a isso. Eu tenho visto que há uma visão um tanto quanto florida, romântica, folclórica, por um lado, e por outro lado, eu vejo um grande desgaste também e uma perda muito grande de compreensão do que isso de fato representa. A Bíblia, ela nos dá um norte, como tudo na vida, com respeito a essa e a outras questões. E a palavra de Deus, quando ela fala sobre as atribuições do pastor, eu gosto de sintetizar isso na própria fala do Senhor Jesus, quando ele diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele disse isso porque ele já tinha como missão subir numa cruz e ali sacrificar-se em nome da nossa salvação eterna. Mas Jesus é um modelo, ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, ele é o pastor por excelência. Então qualquer pessoa que exerça o ministério pastoral tem na pessoa de Jesus a sua referência maior. Então, se o nosso modelo maior foi alguém que entendeu que ele tinha que dar a própria vida pelas ovelhas, é inadmissível que um pastor, que um ministro do Evangelho, ele tenha uma visão diferente disso. E hoje, como nós vivemos uma era muito influenciada por filosofias psicológicas, e há uma preocupação muito grande com essa coisa da preservação da saúde mental, porque realmente a doença do nosso tempo é a doença mental. Nos anos 80, a doença que aterrorizava o mundo era a AIDS. Depois, isso foi se modificando, foi se alterando, novos desafios em termos sanitários foram surgindo no mundo. Recentemente,
enfrentamos aí uma pandemia horrorosa, mas a doença que realmente tem ajoelhado essa geração é a doença mental, é a doença emocional, é a fratura na alma. Então, diante disso, há uma preocupação muito grande em as pessoas se protegerem, o que é compreensível e é correto, não é errado fazer isso. Mas nós não podemos extrapolar as fronteiras do normal em relação a isso. Um pastor, ele sempre terá que ser alguém capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, mesmo dentro dos parâmetros da preservação da sua saúde mental. Coisa que, nesses últimos tempos, tem sido muito desafiadora. Há muitos pastores doentes. Há muitos pastores, meus irmãos, que hoje estão em frangalhos do ponto de vista emocional. Mas eu falarei mais disso quando eu for falar sobre as ovelhas, porque é a postura das ovelhas que tem conduzido a essa realidade. Pastor, porém, ele precisa ser alguém absolutamente convicto do seu papel de ser um cuidador de vidas, um cuidador de ovelhas. Eu tenho a mais absoluta e ampla noção de que é meu papel cuidar das minhas ovelhas. É meu papel conhecer a realidade das minhas ovelhas, conhecer suas dificuldades, suas lutas, seus dramas, seus desafios e me colocar à disposição para ser um instrumento de Deus que lhes auxilie, que lhes ajude a superar esses desafios. Pastor, ele é alguém que só está feliz se as suas ovelhas estão felizes. Eu não consigo imaginar a minha vida como pastor de qualquer forma equilibrada e bem-sucedida se eu encontrar uma ovelha minha infeliz. Isso, a mim particularmente, compromete a minha paz. É como a minha relação com os meus filhos. O dia que eu fico sabendo que o meu filho ou a minha filha não está bem, esse dia não tem graça para mim. Eu preciso, de alguma forma, fazer algo que interfira positivamente na vida dos meus filhos, para que eles tenham uma solução, para que eles tenham uma saída para aquela circunstância. Esse mesmo pensamento, essa mesma lógica, eu compreendo no que diz respeito à minha relação com as minhas ovelhas. Então, para mim, não é nenhum trabalho demasiado, para mim não é nenhum sacrifício desumano eu estar ao lado das minhas ovelhas nas suas dificuldades. E qualquer ovelha minha tem livre acesso a buscar o meu apoio, a uma palavra de orientação, uma palavra de oração. Sei bem o que significa ética pastoral. Lamentavelmente, uma virtude que não está em alta nos nossos dias, mas eu sou absolutamente zeloso quanto a isso. O que é particularizado para mim, de forma alguma, é contado para qualquer outra pessoa, na medida em que eu recebo a honra e o privilégio de ser considerado alguém digno da confiança de uma ovelha minha, eu jamais cometo a traição de colocar em xeque essa confiança. Isso é muito importante para mim. E é importante que eu diga isso para a igreja pelo seguinte: eu já presenciei, meus irmãos, algumas situações em que, às vezes, uma ovelha, ela quer ver a cabeça da outra ovelha rolando. Por julgar que conhece a vida da outra pessoa e por julgar que ela tem o direito e a autoridade de sentenciar o que deve acontecer com aquela outra ovelha. E aí espera que o pastor seja uma espécie de carrasco ou uma espécie de juiz que venha decretar a condenação, a sentença condenatória, daquela ovelha. Bom, não esperem isso da minha pessoa. Eu não fui levantado por Deus para ser condenador e juiz de ninguém. Os motivos são muito simples. A cadeira de juiz já está ocupada. Esse é o primeiro e o principal. E o segundo é que eu não sou mais santo do que ninguém. E, portanto, não tenho essa autoridade. Então, o que posso fazer, enquanto ministro de Deus, é ajudar as minhas ovelhas no sentido de que elas consigam superar as suas problemáticas e os seus dramas. Em alguns momentos, a igreja do Senhor precisa agir com rigor e disciplina? Sim.
Mas isso não implica em você exercer a função de juiz. Significa você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus estabelece como forma de agir diante das circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que era para aquela igreja entregar para Satanás um homem que estava tendo um caso com a madrasta, Paulo não estava agindo como um juiz. Ele estava agindo como um cristão. Uma situação como aquela não poderia ser tolerada dentro da casa de Deus jamais. Então é evidente que qualquer circunstância que venha a ferir a santidade da casa de Deus, qualquer circunstância que venha a causar escândalo público envolvendo a obra de Deus, não somente é uma atribuição, mas uma obrigação do pastor que ele haja com o devido rigor e seriedade na condução disso. Agora, tem um detalhe, irmãos. Toda e qualquer situação de caráter disciplinar, na perspectiva de quem está à frente do rebanho, ela tem a mesma natureza e a mesma lógica do que acontece com uma ovelha ferida quando ela é encontrada pelo pastor de ovelhas. A finalidade é curar, não é matar. Um pastor não é um assassino de ovelhas. Ele tem como finalidade restaurá-las, curá-las, trazê-las de volta, trabalhar para que aquilo que foi identificado de errado nelas possa ser modificado. A liberdade de decisão do ser humano dá a uma ovelha o direito dela permanecer no redil ou dela se ausentar do rebanho. Mas o pastor precisa cumprir o papel dele, que é trabalhar pela restauração das ovelhas. Então, meus irmãos, 90% dos problemas que eu tomo conhecimento, a igreja não toma conhecimento. E eu prefiro que seja assim. Porque o meu objetivo é solucionar, ajudar a solucionar os problemas, sem que isso cause nenhum tipo de exposição, sem que isso cause nenhum tipo de vexame ou vergonha pública para ninguém, e sem que isso promova dentro da igreja nenhum tipo de situação que gere comentários e que gere essa tendência do ser humano de se julgar digno de estar fazendo julgamento sobre a vida alheia. Então, às vezes, os irmãos pensam, determinada pessoa, ela está praticando certas coisas, ela está vivendo de certo modo e o pastor não está fazendo nada. Não pensem assim. Amém? A gente só não está postando isso nas redes sociais, mas a gente está fazendo. O que merece ser publicado será. O que tem que ser tratado de maneira respeitosa e levando-se em consideração, meus irmãos, a necessidade de preservar as pessoas, assim nós faremos, porque o nome disso é ética, e ética a gente não abre mão. Amém? Jesus disse que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele ama as suas ovelhas, e a gente segue esse padrão. Quero ler com os irmãos o texto que está em 1 Pedro, abre aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós temos aqui uma outra referência importante para a gente entender, para a gente compreender esse papel que é desempenhado pelo pastor. 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Eu quero lembrar aos irmãos que todo esse estudo estará postado no grupo oficial da igreja para os irmãos depois, se quiserem imprimir, ler, estudar e acompanhar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Amém? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Amém? Isso aqui é um norte atribuído pela palavra de Deus sobre como um pastor tem que se conduzir diante da igreja do Senhor. A vontade de Deus não é, de forma alguma,
que um pastor, em primeiro lugar, ele lidera uma igreja constrangido. Bom, se ele não pode ser constrangido a liderar uma igreja, então, evidentemente, ele precisa estar se sentindo bem no exercício do seu ministério. Isso não pode ser uma obrigação. Partindo desse pressuposto, eu sou muito favorável ao nosso modelo eclesiológico, nós batistas, que damos a liberdade para os pastores ir embora quando eles entendem que tem que ir, e dar liberdade para que a igreja local, ela convide o pastor que ela quer que pastoreie, e dando a esse pastor o direito dele também, livremente, aceitar ou não esse convite. Isso evita que nós caiamos no que está sendo recomendado aqui para não acontecer, que é pastorear por constrangimento. De forma nenhuma, um ministério que se dá dentro dessa realidade, ele será bem sucedido. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, Deus quer que pessoas pastoreiem igrejas espontaneamente, não por obrigação, não por nenhum tipo de coação. Um pastor não pode estar à frente de uma igreja porque ele tem pena da igreja. Eu já vi isso acontecer e não termina bem. Ele precisa estar ali espontaneamente, e ele só estará espontaneamente se a igreja der a ele condições de ele se sentir bem no ministério. Porque não há nenhum campo de prática humana em que você consiga se sentir bem, em que você esteja ali por livre vontade, se você não estiver se sentindo confortável naquilo. Se você estiver constrangido no seu ambiente de trabalho, você vai fazer de tudo para sair dali. Você não consegue, por exemplo, produzir nos seus estudos, você não consegue concentrar-se, absorver conteúdos, se você não está confortável, se você não está se sentindo bem naquele ambiente. Então não pensem, os irmãos, que um pastor, que ele está diante de uma realidade em que ele não se sente bem, que ele vai conseguir exercer o seu ministério, porque não vai. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. O apóstolo Pedro, ele diz isso: não se constranjam para pastorear. Façam isso por espontaneidade, livremente, porque vocês querem fazer. E ele disse, porque Deus quer que seja assim. Pedro disse que não pode haver sorte da ganância no exercício do ministério. O ministério não pode ser, meus irmãos, uma ascensão profissional na vida de um ser humano. Algumas igrejas, elas entendem que o pastor é um funcionário. Isso é um grave erro. Isso é completamente antibíblico. O pastor não é funcionário de uma igreja. E ministério pastoral não é profissão. Então, é importante que se tenha essa compreensão, ainda que é óbvio que o ministério pastoral, como a própria palavra de Deus diz, que todo trabalhador é digno do seu salário, isso requer e traz uma remuneração. Essa não pode ser a fonte de motivação de quem está pastoreando. Porque se for, essa pessoa está angariando um gravíssimo problema com Deus, que vai ser solucionado mais lá na frente, no dia do acerto de contas. Exercer o ministério tem que ser algo espontâneo, e aquilo que se busca no exercício do ministério não pode ter expectativa terrena. Então, quando uma igreja identifica que uma determinada figura, um determinado pastor, ele condiciona o seu ministério a expectativas financeiras, isso é um mau sinal. Como é um mau sinal, qualquer pessoa que esteja atuando no reino de Deus e que o faça com esse tipo de expectativa. Olha, nessas minhas 3 décadas aí no Evangelho, eu jamais participei, contribuí, ou jamais contribuirei para a ideia, por exemplo, de que qualquer coisa que se faça no reino de Deus se faça com esse tipo de expectativa. Quem prega tem que pregar pelo seu compromisso com o reino. Quem louva tem que louvar pelo seu compromisso com o reino. A profissionalização do púlpito é um pecado grave. A profissionalização do louvor é um pecado grave. Está enriquecendo muita gente nesse mundo, mas empobrecendo na eternidade. E um dia isso trará as suas consequências. E a igreja do Senhor não pode ser incentivadora disso, e verdadeiros pastores não podem participar disso. Mas os irmãos sabiam que
90% dos convites que eu recebo para pregar, a primeira pergunta que me fazem é: quanto o senhor cobra? Antes que a pessoa pergunte: o senhor poderia estar conosco, trazendo uma palavra de Deus para nos abençoar? A pergunta é: quanto o senhor cobra? É um absurdo que isso esteja acontecendo, mas isso já se tornou normal. Se há essa pergunta feita de maneira tão espontânea, é porque isso já foi estabelecido há muito tempo. E as pessoas já não se incomodam, não tem mais nem pudor de tocar nesse assunto dessa maneira. Mas o reino de Deus não pode ser praticado por sorte da ganância. Amém, irmãos? O que não significa, evidentemente, que não pode haver nenhuma negligência da nossa parte em sermos cuidadosos com as pessoas. Mas a nossa perspectiva deve ser sempre implantar o reino de Deus. E não como dominadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Meus irmãos, autoridade, seja ela em que ramo for, só existe quando há exemplo. Um pastor, ele só será respeitado se ele tiver uma vida exemplar. Então, o verdadeiro pastor, ele não é apenas, e esse é um erro que, no meu ponto de vista, algumas igrejas praticam, ele não é apenas alguém que chega aqui na frente e se pronuncia com habilidade. Eu insisto em dizer que qualquer curso de oratória forma uma pessoa que fala bem. Mas você precisa saber se um pastor é de fato um homem de Deus nas suas relações sociais. O pastor, por exemplo, ele não é uma pessoa que promove escândalos, ele não é uma pessoa que não paga suas dívidas, ele não é um mau pai, ele não é um vizinho envolvido com falatórios e brigas e confusões. O pastor é uma pessoa que zela pela sua reputação, pela sua conduta, e ele é honrado por onde ele anda, porque a sua maneira de caminhar, toda ela tem que ser exemplar. Na medida em que assim o é perfeitamente lícito que sobre a vida desse pastor se reivindique a autoridade sobre o seu rebanho. Isso não pode, portanto, ser exercido por dominação, por postura ditatorial. A casa de Deus não é lugar de ditadura, também não é lugar de democracia, porque o que governa a igreja não é o povo, é Deus, é a palavra de Deus. Então também não é a vontade da igreja que acontece na igreja, é bom que a gente entenda isso. E a gente não vai conversar muito sobre isso, porque nós, que somos congregacionais no nosso sistema de governo, achamos que a Assembleia da igreja decide tudo. Não é não. Quem decide as coisas na igreja é a palavra de Deus. Então é importante que a igreja compreenda isso. Aqui só acontece aqui na igreja o que nós decidimos. Muito cuidado com isso, porque isso não é igreja, não dentro do ponto de vista da palavra de Deus. A igreja pode decidir a cor da cortina, ela pode decidir a cor que ela vai pintar as paredes, ela pode decidir a logomarca, como acabou de decidir, mas as questões relacionadas ao reino de Deus e ao governo da igreja não são decisões da igreja, são decisões da palavra de Deus. E, portanto, se a igreja ela mesma levanta uma liderança que ela mesma legitimou e considerou como uma liderança da parte de Deus sobre ela, então ela precisa respeitar essa autoridade e as decisões que são tomadas ela precisa acatar. É assim que funciona. Amém? Amém. Portanto, não é uma administração baseada em nenhum tipo de imposição, como que dominando a igreja. A igreja tem um dono e o nome dele é Jesus. A igreja não é dominada por famílias antigas, a igreja não é dominada por membros tradicionais, a igreja não é dominada pelos irmãos que são mais experientes, por aqueles que ocupam cargos. Não. O dono da igreja é Jesus. Amém? Pastor, eu não gostei de determinada coisa. Glória a Deus. Vai ser feito mesmo você não gostando. Porque a igreja não é sua.
Você decide qual é a cor da sua casa, você decide onde vai ficar a sua geladeira, você decide a posição do sofá, mas você não decide a vida da igreja de Deus, porque ela já tem dono. E é esse dono que decide. Amém? E o nome dele é Jesus. Não é nem a igreja, nem é o pastor. É Jesus, o dono da igreja. E todo pastor precisa ter essa compreensão. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, em Hebreus, abra a sua Bíblia, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. A Bíblia fala aqui sobre as duas vias da relação pastor e ovelha. Hebreus 13, 17. Gosto desse texto porque ele parece dizer uma coisa e depois ele diz uma outra, e aí acaba ficando uma responsabilidade dupla. Amém? Está escrito: obedecei aos vossos guias. Algumas traduções diz vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Muita gente gosta de usar esse texto para falar sobre a postura que a igreja tem que ter no sentido de se submeter à autoridade do seu pastor. Mas esse texto não fala só isso. Esse texto também fala que o pastor vai prestar contas diante de Deus pela forma como ele conduz o seu rebanho. Vai ser cobrado diante de Deus. Bom, eu preferia ficar na condição de quem está obedecendo do que ficar na condição de quem vai prestar contas. Prestar contas diante de Deus é uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade de obedecer a uma liderança. Então pode parecer para alguns que existe algum tipo de glamour na função pastoral. A gente fala isso, irmãos, ou a gente pensa isso muitas vezes, porque nós somos influenciados por esse modismo de pastores midiáticos que nós temos hoje em dia. Pastores que estão ocupando o centro da fama religiosa nacional. Então tem muitos irmãos que estão pautando suas vidas por esses, entre aspas, pastores. Mas esses pastores, meus irmãos, não são aqueles que visitam, não são aqueles que estão nas madrugadas clamando pelas ovelhas, não são aqueles que se desgastam e se aprimoram dia após dia para trazer o melhor alimento para a igreja. E muitos deles, eu não sei nem se congregam, porque estão hoje em uma igreja, amanhã estão em outra, depois da manhã em outra, levando uma vida itinerante e muito mais amoldada aos padrões de um personagem artístico do que de um líder cristão. A palavra de Deus diz que aqueles que querem ostentar essa condição vão pagar um dia todas as contas devidas pelo modo como tem procedido diante da igreja do Senhor. Então as negligências, a falta de se viver o que Jesus falou aqui, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, isso vai gerar uma prestação de contas. Aqueles que hoje estão buscando benefício pessoal, aqueles que hoje estão observando apenas as suas próprias ambições e fazendo uso da igreja de Deus para isso, pagarão um preço altíssimo por essa postura. Então, nós como crentes, nós como igreja, não temos que estar preocupados e concentrados nisso. Você sabe que qualquer tipo de instituição ou qualquer tipo de situação, ela funciona bem quando cada um cumpre o seu papel. Quando cada um exerce a sua função dentro da engrenagem. Então, no time de futebol, o goleiro tem que procurar evitar que a bola entre. E o artilheiro tem que trabalhar para fazer um gol lá na frente. Então, o artilheiro, ele não tem que estar preocupado em agarrar aqui e evitar que a bola entre no gol dele. Se cada um fizer a sua parte, o time joga bem e costuma vencer. Às vezes, as ovelhas não estão querendo agir como ovelhas, como às vezes pastores também
estão querendo ir além daquilo que lhes compete. E repito, como direi muitas vezes aqui, tenho a mais absoluta consciência e noção do que implica o meu papel como ministro do Evangelho. E o meu empenho sempre vai ser em dar o meu máximo nesse sentido. Mas nós não podemos admitir que ovelhas ultrapassem também os seus limites. Se cada um exercer o seu papel, fazer a sua parte no reino de Deus, a igreja do Senhor cresce, funciona e o diabo não encontra espaço para trabalhar entre nós. Pastor, por que existe tanta confusão dentro de igrejas? Por que existem pessoas que não se entendem, não se respeitam dentro das igrejas? Por que essa relação entre pastor e ovelhas às vezes é tão difícil? Porque sempre há pessoas que querem ultrapassar os limites do seu papel e que não compreendem que elas precisam ficar exatamente no lugar em que Deus nos colocou. Quantos aqui são militares ou já foram? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Muito, glória a Deus. Também já fui militar. E uma das heranças que eu trago é: não ultrapasse a linha. Eu tinha um sargento que ele dizia assim para mim: está aqui uma linha, se passar dela eu te dou um tiro. O sargento falava isso para ele. Ele queria nos ensinar um princípio: o princípio da disciplina. Respeite autoridades. E até hoje, meus irmãos, sigo isso e louvo a Deus por ter aprendido isso ainda muito jovem e ter carregado na minha vida. E a maior parte da minha vida como crente eu fui ovelha. E como ovelha, eu fui um grande cooperador dos meus pastores. Talvez um dia Deus decidiu: eu vou fazer esse garoto pastor um dia, porque eu era um grande apoiador dos meus pastores. Grande apoiador. Gostava de estar junto com os meus pastores. Onde um pastor estava, eu queria estar junto. Os trabalhos, as orações. Gostava de ouvir o que os meus pastores tinham para dizer. Gostava da opinião. Eu cresci no Evangelho assim. E não me arrependo nem um pouco de ter sido assim. Olhando para trás, agora, não tenho na minha biografia nenhum conflito. Jamais participei de nenhum tipo de motim, rebelião contra a autoridade. Vi alguns pastores fazendo algumas coisas que eu não concordei, mas eu soube me posicionar nesses momentos. E Deus honrou a minha vida, como Ele tem honrado muitas vidas daqueles que compreendem que isto é um princípio estabelecido pela palavra do Senhor. O texto bíblico é claro: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, porque velam pela vossa alma. Ah, pastor, mas o pastor da minha igreja não vela pelas nossas almas. Então como é que vocês convidam um pastor que não vela pelas almas de vocês? Ah, pastor, o meu marido está me batendo. Como é que você casa com um homem que bate em você? Vocês estão entendendo, irmãos? A vida da gente é feita de consequências e a gente colhe o que a gente planta. Eu tenho passado muitos anos da minha vida ensinando igrejas a serem cuidadosas na escolha dos seus pastores. Como eu ensino jovens: cuidado com quem você casa. Sabe aquela história de Santo Antônio? Só conversa. É sabedoria na escolha que é a chave do negócio. Santo Antônio é conversa. Então, colhe o que eu planto. A palavra de Deus está dizendo: sejam submissos aos seus pastores, porque eles velam pelas almas de vocês. A Bíblia está dizendo que o pastor vela pelas almas de uma igreja. Então, se você tem uma pessoa à frente da igreja que não vela pelas almas, não é um pastor. Ou seja, a igreja convidou alguém para ser pastor que não é pastor. Ah, mas ele tem carteirinha da ordem. Carteirinha de ordem de pastor não é comprovação de que ninguém é pastor. O que define o pastorado é o chamado de Deus. E isso a gente percebe estampado na vida da pessoa. Nos mínimos detalhes, nas nuances, a gente nota quando a gente está diante de um verdadeiro pastor. Por isso, eu me senti muito honrado quando aqui na minha posse, o meu amigo pastor Assis, que é suspeito, que é meu amigo, me definiu com a palavra pastor. Não existe elogio maior para mim do que esse. Grande homem de Deus, que já está lá no seio de Abraão, Billy Graham, por muitos considerado o maior evangelista do século XX, nos anos 70, nos anos 80, Billy Graham lotava estádios de futebol pregando o evangelho, inclusive no Brasil. Chegou a ser convidado a ser presidente da República dos Estados Unidos e ele disse:
eu me sinto honrado pelo convite, mas eu não aceito, porque eu não vou trocar um cargo maior por um menor. Né? Eu não vou deixar de ser pastor para ser presidente dos Estados Unidos. Quer dizer que eu vou sair lá de cima para vir para baixo. Olha o pensamento de um homem de Deus. Ele considerava o ministério pastoral mais importante do que a presidência da nação mais poderosa do mundo. E é. Não tem posição mais honrosa para um homem do que ele ser ministro na casa de Deus. Por isso, a igreja tem que se sentir segura. Nós levantamos para a liderança do nosso rebanho em nome de Deus. Então, se essa é a segurança que a igreja tem, ela está submetida ao que a palavra está dizendo aqui. Obedeçam aos seus guias e sejam submissos, porque eles velam pelas vossas almas. Amém? Esse é um princípio estabelecido pela palavra do Senhor. Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 11. Apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 11. Qualquer um dos irmãos, deixa eu democratizar um pouquinho essa participação. Leia para a gente, fique de pé e leia. Tiago 3, 11. Porventura deita alguma fonte no mesmo manancial, água doce e água amargosa? Tiago 3, 1, perdão. Eu é. disse 11, né? Desculpa, o erro foi meu. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Muitos de vocês não queiram ser mestres, porque sobre essas pessoas o juízo vai ser dobrado. Então, há muitas pessoas que gostam dessa função, gostam de ser proeminentes na igreja, porque acham que isso traz algum tipo de prestígio, mas a palavra de Deus diz que isso traz, na verdade, é um ajuste de contas de peso dobrado. Portanto, esse é um papel, meus amados, que só deve ser desempenhado por quem tem chamado de Deus, por quem é levantado por Deus para isso. E é muito importante que a igreja conheça a trajetória daqueles que ela convida, para que ela saiba e esteja segura, que ela não está trazendo um aventureiro, alguém que Jesus chamou aqui de impostor, né, de mercenário, foi o termo que Jesus usou lá no capítulo 10 de João, porque o mercenário é aquele que só trabalha se ele tiver lucro, senão ele não trabalha. Jesus disse que o bom pastor não é um mercenário. E muitas vezes as igrejas estão aí sendo lideradas por mercenários, pessoas que estão buscando algum tipo de vantagem pessoal, e quando elas não encontram vantagem pessoal, elas simplesmente abandonam o rebanho, como a história que Jesus contou. O mercenário, quando ele vê o lobo, ele não está preocupado com o rebanho, ele está preocupado com a vida dele. Então ele sai correndo e o lobo vai lá e faz uma devastação. Então nós temos, infelizmente, muitas igrejas adoecidas, nós temos muitas igrejas que estão completamente engolidas pelo inimigo, porque os pastores são mercenários, não estão preocupados com a realidade espiritual da igreja. Então, o pastor tem que ser uma pessoa preocupada com a igreja, ligado nos detalhes da igreja, que procura saber o que se passa e que procura trabalhar no sentido de minimizar os impactos das ações do mal dentro do seu rebanho. Sabendo que se ele não fizer isso, ele vai ter um ajuste de contas aqui de peso dobrado diante do Senhor, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3 e no versículo 1. Amém? Muito bem. Diante disso, é importante que a gente fale sobre o papel da igreja, o papel do rebanho nessa relação. Como que precisa funcionar? Se eu já aprendi que um pastor tem que ser alguém que dá a vida pelas ovelhas, se eu já aprendi que um pastor tem que ser alguém que tem chamado de Deus, chamado genuíno da parte de Deus. Pode dizer que então, o pessoal gosta de uma anedota, né, que diz que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Então filho de pastor não é pastorzinho também. E eu vejo, né, infelizmente, até esse nepotismo dentro de alguns ministérios. Pouco se aplica isso na prática, meus irmãos.
Cada pessoa tem seu chamado, tem seu dom. Cada pessoa tem a sua vocação, tem o seu papel no reino de Deus. Essas coisas têm que ser vistas com muita seriedade dentro da casa do Senhor. E as ovelhas, meus amados, elas precisam manter aquilo que nossos irmãos lá no passado compreendiam tão bem e que hoje parece ter se tornado uma raridade no nosso meio. Elas precisam manter a compostura, a respeitabilidade, a confiança e a submissão à sua liderança pastoral, que ela mesma compreende que foi levantada por Deus. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Encontrou, diga amém. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém? Então, meus amados, o texto ele é absolutamente claro no que diz respeito a como deve ser a postura da igreja em relação àqueles que nos presidem. Essa é uma referência direta e objetiva a quem exerce o ministério pastoral. Essa consideração, esse respeito diante do Senhor, ele é visto com bons olhos pelo Espírito Santo de Deus e ele é considerado uma marca de uma igreja saudável. Onde não há essa compostura da parte da igreja, há adoecimento espiritual dentro do rebanho. E esse adoecimento espiritual chega na pessoa que está à liderança e todo mundo cai doente. Certo? Então, todos os pastores que eu conheço que hoje estão doentes, eles estão doentes porque eles estavam à frente de igreja doentes. Foram adoecidos pela relação, que não é nada fácil. Porque nem todo mundo, irmãos, tem essa estrutura para lidar com isso. E eu tenho visto o verdadeiro massacre psicológico que algumas pessoas sofrem por estar à frente de rebanhos que não se submetem à liderança pastoral. Olha, se eu não tenho, meus irmãos, a capacidade de ser uma ovelha obediente, estou no lugar errado. Amém? Eu posso ser útil num sindicato, por exemplo, que é o lugar perfeito para quem gosta de reivindicar e de protestar. Quem gosta de bandeira e de gritaria, vá para um sindicato. Casa de Deus não é lugar de gente assim. A casa do Senhor é lugar de vidas redimidas, transformadas, como está escrito na palavra de Deus, novas criaturas. E está escrito na palavra de Deus que o nosso velho homem, com os seus rudimentos, já ficaram para trás. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito esquentado. Pode parar num lugar quente, né? Gente esquentado pode parar num lugar quente. Onde está a mudança? Onde está a transformação da minha vida? Então, eu vou me resguardar, ou eu vou me proteger atrás das minhas falhas de caráter para justificar os meus pecados diante da palavra de Deus? É claro que isso, meus irmãos, pode de alguma maneira aplacar as nossas consciências. A gente está sempre buscando um jeito de se advogar. Mas, aos olhos de Deus, isso não tem nenhuma repercussão. O que a palavra de Deus estabelece é que eu, na condição de ovelha, tenha respeito pelas minhas autoridades e tenha compostura e reconheça que aqueles que nos presidem devem ser tratados com estima e com máxima, aqui na minha versão está escrita a palavra máxima consideração. Não está escrito consideração, está escrito máxima consideração. Então essa máxima consideração, meus irmãos, ela se traduz em pequenos gestos, em pequenas atitudes. Os irmãos sabiam que existem igrejas onde
os irmãos eles têm preocupação de serem gentis com o pastor, porque eles têm medo de que outros irmãos digam que eles são puxa-saco do pastor. Olha, irmão fulano de tal é puxa-saco do pastor. Olha o jeito que ele trata o pastor. Não pode ser gentil. Não pode ter máxima consideração, porque está puxando saco. É bajulador do pastor. Então qual é a postura correta? É você não ser gentil? A postura correta é você não ter máxima consideração? É você ser frio, indiferente? E a palavra de Deus diz que deve-se evitar isso para que aqueles que nos presidem não vivam gemendo. Então o correto é que o pastor esteja gemendo para que você não seja reconhecido como um bajulador. Então, infelizmente, entramos nessa era em que as pessoas estão gritando e arrancando os cabelos pelos seus ídolos, mas elas estão preocupadas em não serem gentis como seus líderes espirituais, porque elas não querem ser chamadas de bajuladores. Existem lugares em que grupos de oposição à liderança pastoral são formados. Esse tipo de coisa nasce primeiro no coração do diabo, depois chega dentro desses ambientes. E onde há esse tipo de grupo, aqueles que têm uma postura diferenciada são acusados de estão idolatrando a figura do pastor. O pastor lá na igreja é um ídolo. Por quê? Porque é respeitado, porque há submissão, porque há máxima consideração. Meus irmãos, não somos nós capazes de raciocinar de maneira inteligente o que significa esse termo máxima consideração? O que seria uma consideração no nível máximo? Pense nisso. Peça para Deus lhe revelar isso. Senhor, me mostra o que é ter máxima consideração. Eu lá no meu local de trabalho, eu tenho a pessoa que me lidera, o meu gerente, eu tenho o meu chefe de setor. Eu tenho que ter máxima consideração. Como é que seria isso? Como é que seria eu ter máxima consideração pelo meu pai, pela minha mãe? Pense nisso. A Bíblia diz que é essa forma de lidar e de tratar o líder espiritual da igreja, com máxima consideração. Amém? Bom, e quando as coisas não vão tão bem assim? Mateus capítulo 18, vamos abrir, verso 15. Nem tudo são flores, evidentemente, então, Mateus capítulo 18, versículo 15. Vamos entrar aqui numa seara importante também, para nós considerarmos, que é a humanidade da liderança. Porque Deus, Ele não levantou anjos para pastorear igrejas, né? E até agora a tecnologia ainda não conseguiu fabricar androides pastorais. Então, quem nós temos pastoreando igrejas são seres humanos de carne e osso. Logo, pessoas que também podem se equivocar, errar, podem ter fragilidades. E é muito interessante que, às vezes, no que diz respeito à cobrança, no momento em que nós, na nossa expectativa, nós queremos encontrar uma liderança sobre-humana. Nós queremos encontrar uma liderança que beira as raias da perfeição. E a palavra de Deus, ela nos diz que não. Todos nós que formamos a igreja do Senhor, somos pessoas passíveis de erro. E isso inclui desde a pessoa mais comum daqueles que se congregam, até aquele que está à frente, presidindo o rebanho de Deus. Em Mateus capítulo 18, e no versículo 15, está escrito assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha o que a Bíblia diz aqui, só. Os irmãos lembram quando eu disse no início da minha fala, que 90% daquilo que eu lido com as minhas ovelhas, a igreja não fica sabendo? É porque eu sigo esse princípio que está escrito aqui na palavra de Deus. Se surge um problema, vai e soluciona o problema só com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ainda assim não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha só, irmãos, nós temos aqui 3 etapas de como nós devemos lidar com aquela situação que muita gente gosta de me perguntar. E se o pastor não for lá esse suco de maracujá todo? Tem gente que diz Coca-Cola, né? Mas suco de maracujá é melhor do que Coca-Cola. E se ele não for essa coisa toda? E se o pastor também tiver suas negligências, seus erros e seus tropeços? Aqui está o princípio bíblico para você lidar com isso. Você descobriu alguma coisa errada no seu pastor? Vá lá pessoalmente e trate com ele. Não, eu vou contar logo para todo mundo da igreja, vou botar no grupo da igreja. E o que nós costumamos ter diante dessas situações, irmãos? Fuxicos, dissensões e Satanás tirando todo o proveito que a gente possa imaginar dessas circunstâncias. A palavra de Deus diz que se eu percebo que algo está errado, se essa é uma convicção que eu tenho, e se eu considero isso um pecado, se eu considero isso uma ofensa ao Evangelho, então eu tenho que ir diretamente lidar com a pessoa. E aqui está escrito só, a sós. Ah, mas eu não sou macho para isso, então fica calado. Então fala assim, fica calado. Ah, mas eu não sou mulher para isso, então engole e fica calado. Porque o princípio que a palavra de Deus estabelece é esse. Não é falatório, não é formação de grupos, não é formação de oposições, não é tentativa de influenciar outros. É você ir diretamente lá e tratar da questão. Bom, e se você chega, você descobre que o seu pastor, ele tem algum tipo de problema, vamos imaginar aqui, na vida moral. Não está moralmente à altura da função que exerce. Vai lá e diz para ele: olha, eu tenho, se eu me desculpa, vou ser sincero, eu tenho a convicção que o senhor não está preparado moralmente para estar à frente da igreja. Por que não, meu irmão? Vou lhe dizer aqui o porquê. E você apresente seus argumentos. Eu acredito que quando você faça uma coisa como essa, você já está munido de comprovação farta para que você não seja envergonhado. E se você leva essa questão e você tem a comprovação de fato, e o pastor diz assim: olha, eu não reconheço o que você está falando e eu não aceito nada do que você me diz, a Bíblia diz como é que você tem que fazer. Chama uma testemunha ou 2, vai de novo lá. Vai de novo. E novamente trate da questão. E com essas 2 testemunhas, olha, não sou só eu. Eu tenho aqui o irmão fulano, tenho aqui a irmã fulana, que também são testemunhas de que o senhor de fato está praticando isso, e isso não é conveniente para o pastor. E o pastor diz: não reconheço a fala de nenhum de vocês. Então agora você leva para a igreja. E aqui no nosso caso nós temos culto administrativo para tratarmos de problemas ligados à igreja. Amém? Não é beira de calçada, não é casa de vizinho, nem casa de irmãos faladores e fuxiqueiros. É culto administrativo. Pastor, eu não gosto de culto administrativo, então fique calado e não se meta em assunto nenhum da igreja. Porque quem quer ter participação na vida da igreja tem que estar nos cultos administrativos da igreja. Fazem parte da vida da igreja. Não gostei das decisões que foram tomadas. Você estava aqui no dia que foi decidido? Não, então fique com a sua falta de gosto. Não interfere em absolutamente nada. Esteja, participe. Meus irmãos, quem tem o direito de opinar na casa de Deus é quem contribui com ela. É quem está participando dela. Queremos ouvir todos. Queremos que todos contribuam. Queremos ouvir as opiniões, as sugestões. Agora,
Depois que a decisão está tomada e não houve o interesse de participar das discussões sobre a decisão, aí vira uma opinião. Não é aceito. Eu gostaria de fazer uma crítica, pastor. Procure outro lugar. Casa de Deus não é lugar de crítica. Mas a minha crítica é construtiva. Não existe crítica construtiva. Nenhuma crítica constrói. Toda crítica destrói. O que constrói é sugestão. O que constrói é ideia. O que constrói é apoio. Crítica não. Você nunca me verá criticando ninguém, nem nada. E da mesma forma, eu não aceito que ninguém me critique. Você quer nos ajudar? Você quer contribuir? Você quer sugerir? Você quer opinar? Venha. Na minha opinião, pastor, as coisas poderiam ser bem melhores se elas fossem assim, assim e assim. Por favor, venha. Eu quero essas pessoas do meu lado. Pastor, na minha opinião, aquela decisão que o senhor tomou, olha, tudo bem, foi boa, mas eu acho que pode ficar melhor ainda. Deixa eu lhe dar uma ideia. Por favor, venha. Venha. Eu quero pessoas assim do meu lado. Agora, crítico eu não quero, não. Nenhum crítico é bem-vindo no reino de Deus. Todo o trabalho diabólico que gerou na queda de Satanás começou com crítica. E por isso, meus irmãos, nós não podemos admitir críticas dentro da casa de Deus. Não podemos admitir nenhum tipo de postura que venha a abalar essa relação, que precisa ser uma relação séria, de respeito, que se dá entre a liderança e seus liderados. Amém? Então, o princípio estabelecido no capítulo 18 de Mateus é que eu lido com essas situações agindo de maneira honesta, indo face a face, tratando ali face a face com aquela pessoa. Isso aqui vale tanto para a relação entre ovelhas, como para a relação ovelha e pastor também. No momento em que você vê qualquer coisa errada, venha e nos chame. E converse conosco, diga, pastor, eu entendo que isso aqui está errado. Então vamos conversar, e a palavra de Deus ela é extraordinária quando ela diz, se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Então a melhor maneira de eu ganhar o meu irmão, ou seja, de eu conseguir ver o meu irmão caminhando de maneira correta, é eu sendo honesto com ele e tratando diretamente com ele. Não fazendo nenhum tipo de comentário, de fuxico, de reboliço, de forma alguma. E quero dizer uma coisa aqui para vocês, amados. Quem fala mal da vida alheia, está cometendo um pecado com a mesma gravidade de qualquer outro. Vocês acham que quando a palavra de Deus diz lá no Decálogo, não matarás, ela está falando apenas de você pegar uma arma e atirar em alguém? Você pode matar uma pessoa com a sua língua. Você pode matar uma pessoa destruindo a reputação dela. Você pode matar uma pessoa destruindo os sonhos dela, fazendo ela se sentir um lixo. Você pode matar uma pessoa fazendo ela se sentir, não mais sendo uma pessoa importante, valiosa dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Há várias maneiras de matar alguém. E a palavra de Deus diz, não matarás. E ainda existe um princípio na Bíblia, que quando eu mato, eu estou sujeito a morrer também. Portanto, são leis de semeaduras que regem a nossa vida espiritual. Quem gera vida, recebe vida. Quem gera morte, termina a morte. Por isso, não podemos ser condescendentes com isso dentro da casa de Deus. Vamos estabelecer uma relação de franqueza mútua sempre. O que eu tiver que falar para os irmãos, eu vou falar. E o que os irmãos desejarem falar comigo, os irmãos já sabem onde é que eu moro. E serão muito bem recebidos. Porém, não admitiremos nenhum tipo de fuxico e de intrigas dentro da casa do Senhor. Amém, queridos? E isso será considerado uma falha grave. Como é grave também, irmãos, algumas condutas que costumam ser muito comuns em meio a alguns rebanhos, quando surgem aí essas desavenças ou essas insatisfações com a liderança pastoral. Por exemplo, a ausência nos trabalhos, a recusa à participação nos ministérios,
A gente costuma ver muito isso acontecer quando começam a surgir as insatisfações. É bom que a gente compreenda que tudo isso são sintomas e traduções claras de uma decisão tomada de seguir na contramão daquilo que a palavra de Deus já falou aqui. A máxima consideração, a submissão e o respeito. A gente espera que nunca haja essa mistura, essa confusão de ideias. Se eu estou incomodado com alguma coisa, a Bíblia diz que eu devo ir tratar diretamente a respeito daquilo ali. Isso não significa que eu deva ser um sabotador da igreja do Senhor. Tá? Então, quando, por exemplo, eu retenho os meus dízimos para prejudicar um pastor, eu estou prejudicando o reino de Deus e pagarei por isso. Quando eu deixo de apoiar o trabalho do Senhor, deixo de estar presente nos cultos, nas programações, nos projetos que a igreja desempenha, porque eu penso assim, não, se eu apoiar, eu vou estar fortalecendo a imagem de um líder que eu não gosto. Tem gente assim. Pense e conclua que você apenas imaginariamente está atacando uma figura humana. Você está indo contra o reino de Deus e arcará com as consequências disso. Tenho visto com os meus próprios olhos isso acontecer, meus irmãos, em muitos lugares. Olha, não é boa coisa a gente fazer isso. Lembremos de Davi, que não quis tocar em Saul, mesmo estando ameaçado de morte por Saul. Mas disse, olha, eu não vou tocar no ungido de Deus, eu não estou doido. Mas Davi não disse isso porque ele estava preocupado com Saul, irmãos. Ele disse isso porque ele estava preocupado com Deus. A preocupação de Davi não era com Saul. Saul, lamentavelmente, já era um caso perdido, até endemoniado ele já estava. Davi estava preocupado em como Deus veria aquilo. Como que Deus vai encarar a minha conduta de estar indo contra Saul, sendo Saul rei de Israel? É o meu rei. Está todo torto, está todo quebrado. Mas é o meu rei. Há de mim tocar no ungido de Deus. Foi esse o pensamento de Davi. Quando ele disse assim, ai de mim, ele está dizendo, eu sei que Deus não vai aprovar essa minha atitude. Hoje, nós temos uma infinidade de argumentos que têm sido levantados para seguir num caminho contrário. Porém, a palavra de Deus sempre foi e sempre será a mesma. Amém, irmãos? Jamais vai mudar.